Venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, Ele recebeu, e como homem, aqui viveu. Seu escravo da pouca aflição, seu poder foi amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo de Israel. Deus Emanuel, Príncipe da paz, nações, Cristo, Boa noite, meu amigo, tudo bem com vocês? É um prazer imenso ter vocês aqui acompanhando a nossa transmissão e nós já pedimos que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida.
Meus queridos, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa transmissão com seus amigos, com os seus familiares, para que todos possam ser agraciados com a presença do nosso Deus. Meus queridos, nós estamos em uma caminhada, uma série bíblica. Nós estamos falando sobre o Salmo 23. Nós estamos descobrindo como Deus pode aliviar os nossos fardos. E, meus queridos, tem sido de maneira muito grandiosa estudar o Salmo 23 e aprender as lições que nele contém. Meus queridos, um aviso, nós teremos um momento de oração e eu já gostaria de pedir para você colocar nos comentários se você tem um pedido especial para fazer. Mas o nosso momento de oração, ele não somente vai acontecer durante a nossa transmissão. Nós, como igreja do distrito de São João do Manhuaçu, nós estamos orando pelas pessoas que têm feito seus pedidos, nós estamos orando pelas pessoas que estão enfrentando problemas financeiros por conta da pandemia, nós estamos também orando pelas pessoas que estão com problemas de saúde, nós estamos orando também pelas pessoas que têm sentido o seu fardo mais pesado. A gente sabe que essa pandemia mudou a nossa rotina e com ela veio também diversos problemas físicos, mentais, espirituais. E, meus queridos, nós estamos orando por todos. Então, nós estamos orando às 6 horas da manhã, nós estamos indo à presença de Deus, apresentando os pedidos de oração, nós estamos clamando ao nosso Deus para que Ele ouça a nossa oração, nosso clamor. Nós estamos orando às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então eu te convido a fazer parte desse movimento de oração. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. A gente já tem um encontro marcado, tá certo? Então, dobre o seu joelho e eleve uma prece ao nosso Deus. Meus queridos, próximo domingo nós vamos iniciar a Semana Santa. E nós sabemos que essa semana é o momento propício para falar do sacrifício de Cristo, para falar do amor do nosso Deus. E nós vamos fazer a nossa transmissão aqui pelo Facebook, pelo YouTube. E você é o nosso convidado especial, tá certo? Durante a Semana Santa nós vamos ter pessoas decidindo ao lado de Cristo, pessoas que descerão as águas batismais, amém? E você é nosso convidado para acompanhar através da nossa transmissão, tá certo? Meus queridos, só lembrando, se você tem um pedido de oração para fazer, deixe nos comentários que nós vamos fazer um momento de oração logo mais à frente, tá certo? E que você possa ser agraciado com a presença do nosso Deus ao longo dessa programação. Os desafiadores não impedem o avanço da missão e por isso nós continuamos mais confiantes do que nunca na palavra de Deus através das ferramentas que Ele nos dá. E é por isso que vem aí a Semana Santa 2021. Ela vai acontecer sim, hein? E dos dias 27 de março a 3 de abril, com o tema Restaurados em Cristo. O seu pastor estará dirigindo esta semana no seu distrito, sobretudo utilizando os meios digitais, especialmente o Zoom. Cada noite teremos testemunhos de vidas restauradas pelo poder do Evangelho e com momentos de oração pelos amigos e parentes. E será uma ocasião mais que oportuna para você fazer aquele convite muito especial a todas as pessoas que estão estudando a palavra de Deus ou se tornarão interessadas pela Bíblia. Reforce esse convite com lembranças carinhosas, um jeito todo especial, com acolhimento, mas sobretudo encaminhando sempre o link da semana. E após este evangelismo de Semana Santa, já começa a classe bíblica, que inicia logo após esses dias, colocando as pessoas ainda mais perto da verdade e da palavra de Deus. Em meio a esta pandemia, a celebração da paixão de Cristo estará mais viva do que nunca. E esta será uma extraordinária oportunidade de compartilharmos a esperança neste movimento de oração e pregação através de nós. Olá, o meu boa noite para todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. E nós iremos agora cantar, louvar ao Senhor nessa noite,
e queria pedir você que se unisse a nós nesses louvores que iremos cantar agora em louvor ao nosso Deus. Então eu convido você a orar. Antes de nós iniciar esse momento de louvor, eu convido você, aonde você está sentado, ou o lugar que você está, do jeito que você está, a gente orar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor grande Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor concede a cada um de nós. Por isso, nessa noite, queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que o nosso pensamento, a nossa mente se eleve até o trono da graça, para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração, o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o primeiro louvor que eu queria compartilhar com você, para a gente cantar junto, é o Meu Refúgio. Meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Vamos cantar junto, bem animado. O meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Tu meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, Meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Quando a terra se abrir, quando o mar se agitar, confiaremos no Senhor.
Agora nós vamos cantar, na continuação do nosso louvor, a gente vai cantar agora Teu Santo Nome. Erga sua voz e vamos cantar com o nosso coração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor, o santo nome do Senhor. Agora a gente vai cantar com o mesmo entusiasmo um milagre. Que Deus faça um milagre em nós, que Ele continue fazendo milagre em nós, porque o maior milagre é que Deus faça a sua vontade em nosso viver. Vamos cantar este louvor, um milagre. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Vamos continuar cantando. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oi! Só queria que você soubesse que Papai do Céu é meu amigo e ele me dá tudo o que eu preciso. Ele nunca deixa faltar a comidinha e nem a água quando eu estou com sede.
todos os dias, Ele me diz qual é o melhor caminho a seguir e me ajuda a fazer somente o que é certo. Ele está sempre do meu lado. E assim, não preciso sentir medo de nada. Papai do céu não deixa ninguém me machucar. Ele disse que eu preciso amar meus coleguinhas e mostrar para eles como ele é bom. Tudo que ele me ensinou, eu vou guardar para sempre no meu coração. E quando eu já estiver bem velhinho, eu ainda vou lembrar de tudo. Tudo que eu acabei de falar está bem aqui, ó, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Olá, meus queridos. É um prazer mais uma vez ter você acompanhando a nossa transmissão. Eu sei que existe muita gente ainda que precisa ser alcançada por essa palavra, então eu convido você agora a compartilhar com seus amigos, compartilhe com seus familiares e que possamos entender a mensagem de Deus nessa noite. E tem sido maravilhoso estudar o Salmo 23, tem sido gratificante entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria saber de onde você está nos acompanhando. Então coloca aí, ó, se coloca o seu nome e coloca a cidade de onde você está falando, ou falando não, né? Está assistindo a nossa transmissão. Você coloca aí, eu acredito que tenha gente de Luisburgo, de Vino. Eu acredito também que tem o pessoal de São João do Manhuaçu, né? Todo mundo tem que estar acompanhando aqui a gente. Eu sei que eu já vi aqui nos comentários, tem gente de Realeza. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Será que tem alguém de Ponte do Silva? Não sei, vou ver aqui nos comentários, viu? Meus queridos, esse é mais um capítulo acerca do Salmo 23. E tem sido maravilhoso acompanhar com você, estudar o Salmo 23, aprender as lições. Ontem nós conversamos acerca do verso 4, que fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ontem pela manhã nós meditamos no verso 4 e foi tremendamente ouvir essa mensagem que falou muito ao meu coração, e eu acredito também que falou ao seu coração também. E nessa noite, nesse momento, nós vamos estudar mais uma vez o Salmo 23, nós vamos agora nos deter no verso 5. Então, antes da gente ler o Salmo 23, eu convido você a fechar os seus olhos, para que juntos possamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Oremos. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por tudo, pelos teus cuidados, e te pedimos que o Senhor mais uma vez possa abrir o nosso coração, que possamos entender a tua mensagem e que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra e que possamos também, Senhor, entender a tua vontade para as nossas vidas, e te pedimos que o Senhor continue guiando os nossos passos. Mais uma vez nós queremos ouvir a tua voz, mais uma vez nós queremos ouvir o teu chamado, a tua mansa direção sobre as nossas vidas. E é por isso que nós abrimos a tua palavra agora e também assim abrimos o nosso coração a ti. Que o Senhor possa nos direcionar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Diz o seguinte, você já sabe, né? Mas vamos ler novamente. Ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, nessa noite nós vamos nos deter no verso 5, e eu convido você mais uma vez a ler esse verso junto comigo, que diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus queridos, nesse momento nós vamos conversar acerca da mágoa. Quantos de vocês já foram magoados por alguém? Coloca aí só nos comentários, só para a gente saber. A verdade é que a nossa relação com o nosso semelhante, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a verdade é que essa relação, ela pode nos trazer mágoa. Com certeza você já se sentiu magoado por alguém, e com certeza, ao longo dessa vida, você já até magoou uma pessoa. Meus queridos, a mágoa, ela é constante em nossas vidas, e todos nós estamos vulneráveis para isso. Por exemplo, eu amo a minha mãe, e eu sei que ela também me ama, mesmo que em alguns momentos, enquanto ela me batia, parecia que ela não me amava, né? Que ela me batia com força. Minha mãe é desse tamanho aqui, pequena, mas pensa numa mulher braba. E ela me batia, mas eu sabia que aquela atitude também era de amor. A verdade, meus queridos, que em algum momento da minha vida eu já fui magoado por ela, e com certeza eu também já magoei o coração dela muitas vezes. Quer saber, meus queridos, eu também amo a minha esposa. Aí eu pergunto para você, será que eu já magoei a minha esposa? Com certeza. Com certeza eu já fiz algo, já falei algo que não foi do seu agrado e ela se sentiu triste por isso. E o que você acha? Você acha que a minha esposa também já me magoou? Com certeza, meus queridos. Então, meus queridos, a relação entre as pessoas, ela nos torna vulneráveis à mágoa. Mas o problema não é ser magoado, o problema é ter a mágoa controlar a nossa vida, estar na direção da nossa existência. E o interessante é que Davi, ele fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, preparas uma mesa na presença daquelas pessoas que me magoaram. Meus queridos, o quão é difícil viver com a mágoa. Existem alguns problemas acerca da mágoa. Algumas pessoas guardam isso no seu coração e se sentem felizes por resto da sua vida. Às vezes, aquilo que a outra pessoa nos fez, nós guardamos isso no coração e nós não conseguimos perdoar. Mas, meus queridos, se fosse fácil agir da seguinte maneira, eu não vou te perdoar, e você guardasse isso no seu coração e fizesse mal a outra pessoa, estava tudo certo. Mas o problema da mágoa é que a única pessoa prejudicada na relação sou eu. E é por isso que nós precisamos aprender as lições do verso 5 do Salmo 23. Nós precisamos ter o alívio desse fardo, que ele é pesado. Muitas pessoas não conseguem mais amar os seus filhos, amar o seu esposo, amar a sua esposa, amar os seus amigos por conta da mágoa, por conta de algo que eles fizeram ou eles falaram, e você se entristeceu de tal maneira que você endureceu o seu coração. E, meus queridos, nós vamos passar alguns minutinhos acerca desse assunto, e o meu sonho, o meu desejo é que no final você entenda o poder do perdão. Você precisa perdoar outra pessoa, mas não é porque a outra pessoa merece o seu perdão, é porque você merece viver livre desse fardo.
E meus queridos, eu vou dizer para você 3 conselhos para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Pastor, como é que eu faço para me ver livre da mágoa? O primeiro conselho é esse: coloque a situação nas mãos de Deus. Você tem 2 opções. Uma é vingança. Se alguém te feriu, você tem essa opção. Você vai lá e fere a outra pessoa. Ou a outra é colocar nas mãos de Deus e entregar aquela situação para Deus. Tem gente que é assim, ó, se pisar no meu pé, eu já piso no pescoço. Não tem muita conversa comigo. O meu negócio é curto e grosso. Eu falo o que vem na cabeça, eu faço aquilo que eu penso que é certo. Mas, meus queridos, será que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas? Você tem 2 escolhas. Ou trazer a vingança para si, ferir a outra pessoa que te feriu, ou entregar essa situação nas mãos de Deus. E, meus queridos, o conselho de Deus é: coloque essa situação nas mãos de Deus. Confie em Deus. Continua com o Salmo 23 aberto e vamos junto comigo aqui em Hebreus capítulo 4. Vamos lá, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 13. Nós estamos no começo, ainda dá tempo de você compartilhar essa mensagem com as pessoas, tá certo? Faça o seu pedido de oração, porque nós vamos daqui a pouco ter um momento todo especial. E eu quero só lembrar você que nós estamos em uma corrente de oração. Todos os dias, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, nós estamos orando por esse momento que nós estamos passando e orando pelos pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários, tá certo? Hebreus capítulo 4, verso 13. Olha o que esse verso fala. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E aí, meu querido? Quem é que a gente tem que prestar contas? É claro que é com o nosso Deus. Só que a gente toma isso para si. Não, agora se ela falou isso, ela vai ter que provar e a pessoa vai lá. Não, tem que tirar essa história limpa. Nada disso. Todos nós teremos que prestar contas a Deus. E somente a Ele. E é Ele que vai julgar todas as causas, sabe por quê? Porque qualquer posicionamento que nós tomamos, ele é falho. O nosso coração é enganoso. É isso que a Bíblia nos orienta. E, meus queridos, nós precisamos ser ovelhas do nosso Deus. Mas existe muito perigo em ser ovelha. Um dos perigos da ovelha são lobos, raposas, cobras. A verdade é que a ovelha é um animal indefeso, sabe por quê? Porque a ovelha, ela necessita do pastor. Ela confia no pastor, que o pastor vai protegê-la. Você já viu uma ovelha com dentes afiados? Eu nunca vi. Você já viu ovelha dando coice por aí? Eu nunca vi. Você já viu uma ovelha correr muito rápido, fugindo do predador? Também não tem como. Sabe por quê? Porque a ovelha é indefesa. Ela precisa de alguém para lhe proteger. E essa pessoa que protege a ovelha é o seu pastor. E é por isso que nós precisamos entender que nós somos ovelhas e que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E que se alguém feriu você, magoou o seu coração, você não precisa revidar, você não precisa tirar a história limpa, não. A única coisa que você precisa é colocar nas mãos de Deus. Você precisa perdoar outra pessoa. Aí talvez alguém que está acompanhando essa transmissão está falando assim, pastor, você está falando isso porque você não conhece o que a pessoa fez comigo. Um dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e eu falei o seguinte: amar é uma escolha. Você
o sucesso do seu casamento está na sua escolha, no seu poder de decisão. Amar é uma escolha, ser feliz é uma escolha. Aí uma mulher levantou a mão e falou assim: Douglas, eu não acredito nisso que você está falando. Amar não é escolha, sucesso no casamento não é escolha, sucesso nas relações pessoais não é escolha. Aí eu falei assim: tá, mas por que você está falando isso? Aí ela falou assim: você está falando isso porque você não conhece o traste que está lá em casa. É muito difícil viver com aquele homem. Aí eu perguntei para ela: mas quem foi que fez a escolha de viver com ele? Aí ela: fui eu. Então é sua decisão, é sua escolha. Mas é muito difícil viver com aquele homem. Aí eu perguntei na mesma hora, né? Porque eu sou homem, eu defendo os homens. E eu perguntei para aquela mulher: e será que é fácil viver com você? A verdade, meus queridos, que quando nós somos magoados, nós tomamos as decisões em cima das nossas emoções, e a mágoa vai nortear aquilo que nós fazemos. E o meu desejo, a minha oração é que no final dessa programação você se liberte disso, que você deixe esse fardo e que você aprenda do nosso Deus o melhor caminho. Você precisa perdoar. Eu vou te dar 3 razões pelas quais você precisa perdoar. Sabe por quê? A primeira é porque Deus perdoa você. Quantos de vocês creem que Deus perdoa os seus pecados e as suas transgressões? Eu ia falar para levantar a mão, né? Mas não tem como, que eu não consigo enxergar. Mas coloca aí nos comentários assim: eu creio que Deus me perdoa. Coloca aí nos comentários. Se você crê que Deus perdoa você, esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa perdoar. O segundo motivo é: a mágoa destrói o seu coração. A mágoa te consome por dentro. E é por isso que você precisa perdoar. E o terceiro motivo é: Deus prometeu te ajudar. Deus prometeu estar com você, guiando os seus passos. E, meus queridos, é por isso que nós precisamos aprender a perdoar, a largar esse fardo da mágoa de lado e continuar caminhando na presença do Senhor. E talvez a sua pergunta é: pastor, eu já entendi que eu preciso perdoar, mas como é que eu consigo perdoar? E com isso, meus queridos, eu quero te convidar para o primeiro motivo que está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 44. Aqui vai nos ensinar o primeiro passo para a gente poder perdoar as outras pessoas. Mateus 5, verso 44, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, entendeu a mensagem? Nós precisamos amar e orar pelos nossos inimigos, pelas aquelas pessoas que nos perseguem. Meus queridos, é fácil ou é difícil? É muito difícil. Porque nós queremos devolver o mal com o mal. Se alguém nos feriu, nós queremos ferir essa pessoa também. E é por isso que nós precisamos ter a nossa mente transformada pelo poder do Espírito Santo. E o primeiro conselho para você conseguir perdoar é: ore. Ore pelaquela pessoa. Coloque aquela pessoa diante do altar de Deus. Ela tem perturbado a sua mente, ela tem incomodado o seu coração, então ore por ela. Ela tem te perseguido, ela tem feito mal a você, então ore. Ore. Esse é o primeiro passo para você aprender a perdoar. O segundo passo está na mudança de atitude com as outras pessoas. Nós queremos misericórdia para a gente e justiça para os outros. Nós olhamos para aquelas pessoas que nos feriu e nós não achamos elas dignas de perdão ou de amor. Mas João 3,16 é um verso muito conhecido que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos
são amados por Deus, todos. Então você precisa caminhar nessa jornada de perdão, porque Deus ama a outra pessoa também, mesmo que essa pessoa te feriu. E o terceiro passo? O primeiro passo qual é? Oração. Você precisa orar. Orar por você e pelaquela pessoa. O segundo, você precisa mudar a sua atitude, a sua ótica. Entender que Deus também ama aquela pessoa. E a terceira é, você precisa soltar o lado da sua corda. Como assim, pastor? Lucas capítulo 6, vamos lá junto comigo. Lucas capítulo 6, verso 27. Vamos lá para Lucas capítulo 6, verso 27. Lucas capítulo 6, verso 27. É o seguinte, você precisa soltar o lado da corda, sabe por quê? Porque é o único lado que você domina. Imagina você puxando a corda de um lado, a outra pessoa puxando a corda do outro lado. Quando é que vai sair do lugar? Nunca. Imagina você remar para um lado, a outra pessoa para o outro. A canoa vai ficar parada. E é por isso que nós precisamos abrir mão da razão para ter paz. Só que nós queremos ter razão em tudo. E meus queridos, olha aqui, Lucas capítulo 6, verso 27, diz o seguinte, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Percebeu, meus queridos? Nós precisamos amar aquelas pessoas que nos magoaram. E nós precisamos fazer o bem para aquelas pessoas. Difícil, né? E é por isso que nós precisamos entender o que o Salmo está falando. Salmo 23, Davi está falando assim, Senhor, por favor, preparas uma mesa perante os meus adversários. Que eu possa olhar para eles com o teu olhar, que eu possa perdoar com o teu perdão. É muito fácil, meus queridos, falar de amor e não amar. É muito fácil falar de perdão e não perdoar. Mas nós precisamos sair dessa falácia e precisamos agora entrar na prática. Nós precisamos realmente viver o Evangelho. Permitir que o Evangelho transforme o nosso coração e assim transforme os corações dos outros. Porque somente vidas transformadas transformam vidas. Meus queridos, nós precisamos aprender a perdoar. E o segundo detalhe que o salmista fala nesse verso, ele fala o seguinte, unge a cabeça com óleo. Nós precisamos ter o óleo do nosso Deus derramado sobre as nossas cabeças. O óleo, meus queridos, é sinônimo de alívio para a dor. O óleo é um sinônimo de cura, de alívio. O óleo era usado na ovelha como um repelente para afastar os mosquitos que poderiam prejudicar a sua vida. Quantos de nós já fomos dormir e de repente entrou um mosquito no nosso quarto e ficou fazendo aquele barulho? Incomoda. A gente perde a paciência. Agora imagina esse mosquito rondando a cabeça da ovelha, ela não tem braço para tirar o mosquito, nem o seu rabo encosta na cabeça. E é por isso que ela precisava do óleo derramado sobre a sua cabeça, porque era sinônimo de alívio para a sua dor, era um sinônimo de alívio para os seus problemas, aquilo que incomodava a ovelha. Então, por isso, meus queridos, que nós precisamos ter o óleo do nosso Deus derramado sobre as nossas cabeças. Nós precisamos da cura. Nós precisamos ter uma transformação verdadeira da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Continua aqui no Salmo 23, agora abre no Salmo 147. Olha o que esse verso fala para a gente. 147, verso 3. Diz o seguinte:
sara os de coração quebrantado e lhes traz a cura para as feridas. Quantos de vocês desejam receber a cura do nosso Deus? Digam amém aí na sua casa. Coloque aí nos comentários amém. Eu quero ser curado por Deus. Eu quero ter as minhas feridas físicas e emocionais curadas. Tem gente que sofre com esse problema da cura e com isso traz outros transtornos para a sua vida. Nós precisamos da cura e do alívio que vem do nosso Deus. E a pergunta é: como o nosso Deus pode ungir cada um de nós? E meus queridos, há 4 maneiras que Deus unge a nossa vida. Uma é através das pessoas. A primeira maneira que Deus unge a nossa vida é através das pessoas. E Provérbios 17 é um verso muito conhecido, que é quando a gente se sente aflito, que a gente conhece um amigo e ele se torna o nosso irmão. Quantos e quantos de nós já não encontramos um alívio em uma palavra dita pelo nosso amigo? Quantos de nós já não fomos socorridos por alguém que nos ama, alguém que nos quer bem? E é dessa maneira que Deus unge a nossa vida, é assim que Deus unge a minha vida, é assim que Ele deseja ungir você também. Nos momentos difíceis, você precisa de pessoas que confortem o seu coração. E essa é a primeira maneira que Deus unge a minha e a sua vida. Mas existe uma segunda maneira que Deus unge também as nossas vidas. E a segunda maneira nós encontramos aqui no Salmo, no Salmo 102, verso 17. Salmo 102, verso 17. Diz o seguinte, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as suas preces. Meus queridos, através da oração Deus nos unge. E é por isso que o salmista fala que o Senhor atendeu a nossa oração em momentos de desespero. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus real, mas Ele é um Deus pessoal e relacional. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, mas Ele deseja também estar bem próximo da nossa vida, da nossa caminhada. E é por isso que nós precisamos orar. E através da oração, Deus unge as nossas vidas. Quantos de nós já não tivemos orações respondidas pelo nosso Deus? Se eu fosse perguntar aqui, quem já fez uma oração e Deus agiu em nosso favor ou em seu favor e um milagre aconteceu e as bênçãos foram derramadas, eu tenho certeza que todos aí têm pelo menos um motivo para falar, pelo menos um testemunho a dizer que Deus ouve as nossas orações. É por isso que nós precisamos orar, porque através da oração Deus unge as nossas vidas. E meus queridos, a terceira maneira que Deus unge a nossa vida está no livro de Isaías, Isaías 40, verso 11. Perceba o que o profeta Isaías, no verso 11, ele diz assim, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Através da palavra de Deus nós encontramos o seu desejo. Nós podemos entender Deus por meio da sua palavra. E o salmista diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E através da palavra de Deus nós podemos conhecer quem é esse Deus Todo-Poderoso. E através da sua palavra Ele unge a minha e a sua vida. Quantos de nós também já passamos um momento com Deus, abrimos a sua palavra e sentimos a sua presença do nosso lado. E é assim que Deus unge a nossa vida. Mas existe uma outra maneira que Deus também unge a nossa vida, e essa é a quarta maneira, que está em Mateus capítulo 11. Esse verso é muito conhecido, e eu já li para você
no nosso primeiro encontro falando acerca do Salmo 23, Mateus capítulo 11, verso 28, Deus unge a nossa vida através da sua presença. E o verso 28 diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por meio da presença do nosso Deus, nós podemos encontrar o alívio que tanto precisamos. Quantos estão cansados dessa vida? Meus queridos, quando eu olho para o lado, eu vejo só o mal multiplicando, as doenças aí, morte, famílias que não se entendem mais. Meus queridos, nós precisamos ir até Jesus, e somente assim nós iremos encontrar o alívio que nós precisamos. É por meio da presença dele que ele nos unge também. Quantos de nós não precisamos ser ungidos pelo nosso Deus? E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que nós precisamos colocar a nossa situação nas mãos de Deus. O segundo, nós precisamos aceitar a cura oferecida pelo nosso Deus. E o terceiro e último ponto, você precisa entender que Deus, ele satisfaz as nossas necessidades. E quando a gente abre aqui no verso 5 do Salmo 23, ele fala assim, ó: unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós precisamos ter o nosso cálice transbordado pelo nosso Deus. Nós precisamos permitir que Deus nos preencha por completo. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus real em nossas vidas. O nosso cálice precisa transbordar. E a mensagem que nós recebemos precisa alcançar as outras pessoas também. E essa é a mensagem que o salmista está falando: Senhor, por favor, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça, e que o meu cálice possa transbordar, e que as bênçãos vindas do céu possam alcançar as outras pessoas também. E Deus, meus queridos, quer nos encher de 4 coisas, e essas 4 coisas precisam estar dentro do seu coração. A primeira coisa nós encontramos em João capítulo 16. Abra comigo João capítulo 16, verso 24. O que o Senhor deseja nos encher, nos preencher? Nós encontramos aqui em João capítulo 16, verso 24. Olha o que esse verso nos diz. João capítulo 16, verso 24, diz assim, ó: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É possível que em algumas traduções esteja assim, ó: para que a vossa alegria transborde. Deus deseja derramar a alegria que vem do céu, preencher o nosso coração. E essa alegria agora precisa transbordar para as outras pessoas. Você precisa ser um canal de alegria para as outras pessoas. Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus para levar uma palavra amiga para o necessitado. E é dessa maneira que Deus deseja preencher a nossa vida de alegria vinda do céu. A segunda coisa que Deus deseja nos preencher está em Romanos capítulo 15. Vamos lá junto comigo, Romanos capítulo 15, verso 13. Diz o seguinte, verso 13 de Romanos capítulo 15: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que bênção, meus queridos! Deus, ele deseja nos encher de paz. E, meus queridos, paz é aquilo que nós necessitamos. Jesus, ele fala assim, ó: a minha paz vos dou, não é a paz que o mundo dá.
A paz que o mundo prega é a ausência de conflitos, mas essa não é a paz que Jesus está prometendo dar para mim e para você. A paz que Ele nos promete é a presença dEle em meio aos conflitos. E Ele deseja nos encher de paz. Ele deseja que a paz que vem do céu transborde os nossos corações. E não é somente de paz, porque esse verso também fala para que sejamos ricos de esperança. Deus deseja derramar sua paz em nossos corações. E Deus deseja derramar sua esperança também em nossos corações. E essa paz e essa esperança precisa transbordar para que outras pessoas conheçam quem é o nosso Deus. E o último ponto desse momento, meus queridos, a quarta coisa que Deus deseja encher o nosso coração, até que Ele transborde, está em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. Esse verso, ele precisa estar no seu coração, meus queridos. Diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Sabe o que precisa transbordar em nossos corações? O amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus precisa ser derramado em nossos corações. E nós precisamos ser cheios desse amor para que esse amor alcance as outras pessoas também. O nosso cálice precisa transbordar. Mas não é de raiva, não é de mágoa, não é de tristeza. Muitos falam o seguinte: não, mas o copo já estava cheio, foi só um pingo e transbordou tudo. Quantas e quantas pessoas já perderam a sua família por conta da mágoa? Quantas e quantas pessoas já não perderam seus amigos por conta da mágoa? Meus queridos, a verdade é que todos nós, em algum momento dessa caminhada, nós iremos falhar com a nossa família, com os nossos amigos. É verdade que em algum momento nós vamos fazer algo que lhe entristeça o coração. E isso a gente precisa entender. Nós não podemos depositar a nossa confiança completamente nas pessoas, porque elas são falhas. Nós precisamos todos os dias, a cada dia, até o último dia, confiar num Deus que tudo pode, que nunca falha. Nós precisamos aprender a deixar o fardo da mágoa de lado e viver feliz na presença de Deus, cheios de alegria, de paz, esperança e amor. É triste você conversar com um cristão que está cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, de ódio, e ele não consegue enxergar a solução para a sua vida. Nós só podemos ser preenchidos por Deus quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Meu desejo nessa noite é que você se esvazie de si e que seja preenchido pelo nosso Deus. E que você possa falar a mesma coisa que o salmista: Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Por favor, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. E, Senhor, meu desejo é que o meu cálice transborde. Mas esse cálice não é de raiva, não é de ira, não é de dor. É um cálice
de alegria, paz, esperança e amor. E isso nós só podemos encontrar na fonte, que é o nosso Deus. Confie nesse Deus. Confie no seu pastor. Deixe o fardo da mágoa de lado. Perdoe. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós, como cristãos, precisamos aprender com Cristo. E Cristo na cruz, com os seus braços abertos, naquele momento, Ele pregou o maior sermão de perdão. Ele nos ensinou como nós podemos deixar a mágoa de lado e viver aquilo que Deus tem pra gente. Ele abre os seus braços, Ele olha para os céus, Ele fala assim, ó: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém estiver fazendo algo de ruim para você, quando alguém magoar o seu coração, quando alguém lhe fizer chorar, erga os seus olhos para o céu e fala assim, ó: Pai, perdoe, porque ele não sabe o que está fazendo. Aprenda com Cristo. Aprenda com um pastor verdadeiro. Aproveite esse momento para que o pastor transforme o seu coração. É possível estar falando para alguém nesse momento que está atormentado pela mágoa, mas você precisa ter o alívio desse fardo. Por que não pedir a cura para Deus hoje? Será que você pode fazer essa oração? Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Transforme os meus pensamentos. Senhor, por favor, olhe se existe algo de ruim na minha vida e retire isso. Me transforme, me complete, me guie nas veredas da justiça. E que eu seja um recipiente das tuas bênçãos e das tuas misericórdias. Se você deseja fazer essa oração, convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que ao longo dessa caminhada nós iremos nos ferir. E é por isso, Senhor, que nós pedimos que o Teu óleo seja derramado sobre as nossas vidas. Que a Tua presença possa curar as marcas deste mundo. Que possamos aprender com o Senhor, que possamos perdoar da mesma maneira que o Senhor nos perdoa. Que possamos aprender com Cristo e que esse fardo da mágoa possa ser deixado de lado e que o Senhor guie os meus passos até o encontro com o Senhor. Por favor, Senhor, transforme os nossos corações. Nos prepare, Senhor, para o glorioso dia do nosso encontro. E que a minha vida seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Que eu possa ser cheio de alegria, paz, esperança e amor. Nos abençoe e nos prepare para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo ao céu, se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar, teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro, ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me.
Chegamos a mais um momento de oração e eu gostaria de apresentar os pedidos feitos por quem está nos acompanhando pelas redes sociais. A Beth Aquino agradece a Deus por sempre a livrar de coisas ruins e pede oração por seus irmãos, por Tida, por Dadão, por ela mesma, pelo bebezinho Rafael e pelos irmãos da igreja. A Vanessa pede oração por sua família, por seu esposo, pela família dele e também pelo bebezinho Rafael. A Cristiana Alves quer agradecer a Deus por sua misericórdia e porque Ele tem cuidado de todos nós. A Angélica pede oração por ela, por sua família, por seu esposo Eduardo, para que ele entregue sua vida a Jesus e por todas as famílias que estão passando por momentos difíceis nesse momento de pandemia. E o Maicon pede oração por ele mesmo, por sua esposa e também por seu pai e pela família dele, para que possam buscar mais a Deus e andar em seus caminhos. Amém. Eu quero te convidar então a fechar os seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao nosso Deus na certeza de que Ele ouve a nossa oração. Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Neste momento, ó Deus, nós queremos colocar cada pedido que aqui foi feito nas Tuas santas mãos. Na certeza, ó Deus, de que Tu conheces cada uma dessas pessoas que pediram, essas pessoas também pelas quais nós estamos intercedendo nesta noite. Que o Senhor possa também, ó Deus, estender a Tua mão e abençoar este bebezinho que mais uma vez nós estamos aqui entregando nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer o melhor na sua vida. Que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada uma dessas pessoas que aqui, ó Deus, são mencionadas, aqui estão no coração de cada um de nós. Sobre a Tua palavra, que precisam, ó Deus, aceitar o Seu chamado. Pessoas que estão sofrendo no leito de hospital, pessoas que estão sofrendo por causa do financeiro. Enfim, ó Deus, são tantos problemas. Mas nós cremos que Tu és o Deus que ouve a nossa oração e que responde cada uma de nossas orações na Tua infinita bondade e sabedoria, fazendo o melhor para a vida de cada um de nós. Portanto, Pai querido, mais uma vez nós Te suplicamos, tome cada pedido, cada oração nas Tuas mãos e atenda, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós queremos também Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, pelos pedidos que o Senhor tem atendido, e nós estamos felizes por isso. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós colocamos então esta oração em Teu trono de graça, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus amigos, nós te lembramos que na próxima quarta-feira, às 19h30, nós continuamos com o último capítulo desta série sobre o Salmo 23. E a partir do próximo domingo, nós começamos toda uma semana, vai ser a Semana Santa. Estaremos aqui mais uma vez juntos, transmitindo para todos vocês este programa todo especial. Que Deus te abençoe, fique com Deus e um ótimo fim de noite.